Hoje nós vamos entender como o avanço no diagnóstico por imagem e todas as novas tecnologias têm ajudado no prolongamento da vida e principalmente da qualidade de vida, facilidade do tratamento, de antecipar o que pode acontecer e trabalhar com a prevenção. Quem conversa conosco é o cardiologista João Vítola, ele é o diretor-geral da Clínica Quanta. E tem formação nos Estados Unidos, pós-graduação também no exterior. Entre outras coisas, ele é coordenador da Agência Internacional de Energia Atômica ligada à ONU, que trabalha justamente nessa área de tecnologia médica, e também preside a Sociedade Paranaense de Cardiologia. Junto com outros profissionais, ele criou há 15 anos a Quanta e neste momento está numa grande expansão e principalmente num avanço tecnológico importante. Doutor João Vítola, vamos entender em primeiro lugar o que preocupa a todos. O diagnóstico por imagem, estes avanços prolongaram a vida e a vida com qualidade na média da população. Isso é um fato. É um fato inegável. Vili, prazer estar contigo aqui hoje, viu? Vili, olha, quando nós observamos quanto as pessoas viviam há cerca de 5, 6 décadas, uma pessoa chegava aos 50, 60 anos, ela já estava no fim da vida. Então, o que a gente vem observando? A população está envelhecendo. Por que a população está envelhecendo? Porque nós entendemos melhor como evitar, como prevenir algumas doenças e, importantemente, como diagnosticar essas doenças de uma forma mais precoce. E, assim, poder desenvolver formas de tratá-las e prolongar a vida. Então, a tecnologia e esse bate-papo que nós teremos hoje sobre tecnologia de imagem certamente contribuiu muito para esse aumento da expectativa de vida que a gente está observando. Talvez num grau não tão acentuado em algumas regiões do Brasil, um pouco mais acentuado em outras, em alguns países de uma forma muito mais acentuada, principalmente os países mais desenvolvidos. Vamos fazer uma comparação para entender melhor. No passado, o que existia era abrir o paciente quando havia uma suspeita e aí que ia saber qual era a extensão do dano, se era possível reparar ou não. No máximo era um raio-x que não tinha precisão. Perfeito, Vili. Eu acho que esse é um exemplo que as pessoas se recordam muito de pacientes com suspeita de câncer, em que o médico precisava fazer uma cirurgia, abrir o abdômen, né, do paciente e ver que aquele câncer tinha disseminado para vários órgãos. Com o avanço tecnológico, e nós hoje trabalhamos aqui em Curitiba com a tomografia por emissão de pósitrons, que é hoje a principal tecnologia para compreender a extensão do câncer, hoje nós sabemos que muitas vezes o paciente não precisa ir para a cirurgia, porque aquele câncer ele já está disseminado, ele precisa ser tratado com quimioterápicos, outra forma. E o contrário também é verdadeiro. No passado se imaginava muitas vezes que as lesões já haviam disseminado, negando o paciente um procedimento potencialmente curativo, e hoje, muitas vezes, nós podemos definir que aquele processo é um processo localizado e potencialmente curativo por um procedimento cirúrgico. Então, a tecnologia ajudou e mudou. Esse exemplo da tomografia por emissão de pósitrons muda em torno de 30% das vezes, a informação muda, o manejo, o tratamento do paciente. E a percepção, a nitidez, ou mesmo sendo um pequeno nódulo, algo que praticamente seja insignificante, tudo aparece já? Uma precisão hoje grande? Isso também. Você imagine, Vili, como era há 15 anos, há 20 anos, o telefone celular. Como eram os computadores que nós usávamos em nossa casa. Simplesmente não há comparação ao potencial que nós temos hoje, tanto pelo hardware, né, o equipamento em si, quanto pela quantidade de software. A mesma coisa aconteceu na tecnologia médica. Então, hoje nós conseguimos enxergar estruturas em 3 dimensões, com um grau de definição muito maior do que há 15 anos atrás, ou principalmente 20, 30 anos atrás. O que é que leva ao surgimento das chamadas ilhas de excelência no Brasil? São poucas, mas se tornam referência. No caso do hospital que o senhor dirige, se criou essa referência que traz até, grande parte, são pessoas de fora do Paraná que vêm buscar aqui o atendimento. Qual foi o princípio na hora da criação para fazer algo de ponta? Olha, Vili, nós acreditamos que é importante você trabalhar com equipamentos de ponta, é importante você trabalhar com uma estrutura física adequada,
mas nós temos um valor imenso que são as pessoas e o conhecimento. Nós estamos vivendo numa era de informação. Uma boa parte dos fundadores dessa empresa, e hoje nós estamos indo para 12 sócios, são pessoas que moraram no exterior alguns anos, tiveram formação ou por residência, ou doutorado, ou mestrado, e realmente trouxeram ideias novas para que a gente desenvolvesse um ambiente de trabalho, um ambiente de atendimento do paciente e um ambiente também muito propício ao desenvolvimento de novos conhecimentos através de pesquisa. Isso foi possível e eu acho que o capital humano é essencial para empreendimentos desse tipo. É o conhecimento, então, as pessoas que são trazidas, gente que já esteve em hospitais estrangeiros e que são trazidas para compor a equipe. Aí que é o segredo do resultado. Sem dúvida nenhuma, as pessoas que vão buscar novos conhecimentos e trazem, e eu acho que isso aliado a um empreendedorismo, né? Porque investir no Brasil, com todas as crises econômicas e as dificuldades que nós temos, né, de câmbio, porque todos os nossos equipamentos são equipamentos importados, né? Então, toda vez que nós importamos um equipamento, nós estamos falando provavelmente na cifra de milhões de dólares. E, obviamente, nós precisamos ter um cenário que nos ajude, um ambiente que nos ajude a desenvolver e a viabilizar esse tipo de tecnologia. E de que forma tornar isso acessível? Por exemplo, o atendimento através de planos de saúde, uma parcela, inclusive, pelo Sistema Único de Saúde. Como é que se faz isso para não ficar dependendo só daquele paciente que tem poder aquisitivo? Sim. Veja, o exame particular mesmo, hoje, é uma minoria. Nós atendemos menos de 5% dos nossos pacientes são particular. 6% são SUS, e o SUS oferece várias das tecnologias avançadas de imagem, é possível ser feita pelo SUS, e planos de saúde. Nós vivemos numa região do Brasil onde o acesso das pessoas à tecnologia é facilitado também pelo grande número de pessoas que têm plano de saúde. No Brasil, a Agência Nacional de Saúde regula quando que os planos de saúde e o que os planos de saúde devem dar cobertura, que tipo de tecnologia. De tempos em tempos existe um novo rol, uma nova lista de procedimentos que é obrigatório os planos de saúde dar cobertura, e o mesmo para o Sistema Único de Saúde, né? Valeria, então, no caso de um novo governo que tem buscado uma parceria maior com a iniciativa privada, facilitar essa ligação com o SUS para que o SUS também possa levar a pessoa que não tem capacidade financeira um atendimento realmente categorizado? Não tenha a mínima dúvida que isso seria um progresso, um avanço imenso. Eu acho que se o nosso ministro da Saúde, que é um homem inteligente, o Dr. Henrique Mandetta, trabalhar nesse sentido, com a Frente Parlamentar de Saúde, que nós temos na Câmara dos Deputados, muitos médicos que defendem a saúde da população brasileira, se eles conseguirem trabalhar para ampliar empresas como a nossa, empresas privadas, que têm interesse sim em atender tecnologia pela tabela já publicada, as tabelas de preços do SUS, que isso fosse facilitado. Isso eu acho que a população se beneficiaria imensamente e aumentaria o acesso à tecnologia. A empresa começou com um foco no diagnóstico por imagem, cardiologia, que era a formação dos fundadores, sim, mas foi avançando em várias outras áreas e vai para um processo de expansão agora. Qual é a visão para o futuro da empresa? Sim. Para chegar em que nível? Perfeito. Nós iniciamos, veja, quando a gente olha as estatísticas de mortalidade, isso mais ou menos o Brasil acompanha a estatística mundial. Em torno de 30% das pessoas morrem por doença cardiovascular. A segunda causa de morte principal é o câncer, em torno de 20% das pessoas. Então, metade da população vai morrer ou por problema cardiovascular ou por câncer. Então, nós iniciamos os nossos investimentos nas duas principais áreas. Iniciando pela cardiologia, logo em seguida a oncologia, muito forte com a medicina nuclear, cardiologia, medicina nuclear, e expandimos então para a radiologia.
E a radiologia aí pega uma gama de doenças ortopédicas, neurológicas, endocrinologia, nefrologia, etc. Uma gama enorme de doenças e outras especialidades, né? O hospital tem que ter foco também no seu resultado financeiro para poder evoluir, para poder sobreviver, principalmente. Grande parte no Brasil a gente vê dificuldades, né? Isso é uma notícia, infelizmente, frequente. Qual foi o caminho? Por que a Quanta conseguiu essa evolução? Cresceu 5 vezes na última década e vai para uma expansão maior ainda. Sim, sim. Eu acho que esse foco no início da empresa, naquilo que era o nosso maior ativo em relação a conhecimento, que era a parte cardiológica, e a gente já vinha publicando nessa área há alguns anos, seja livros publicados no exterior, ou seja, artigos científicos, já vinha desenvolvendo, eu acho que foi muito assertivo ter iniciado por algo que era uma área de conforto muito grande. E isso, obviamente, gerou uma credibilidade na nossa empresa, tanto dos médicos encaminhadores, e nós temos hoje em torno de 5 mil médicos que encaminham exames para a Quanta, quanto dos pacientes atendidos. Nós tivemos, nesses últimos 10 anos, mais de 120 mil pacientes atendidos. Então, são números assim que demonstram o nível de referência que nós nos tornamos aqui na nossa região. Outro detalhe interessante é a pesquisa, porque normalmente ela estava até aqui restrita às universidades públicas e no caso de um hospital que não teria, a princípio, essa obrigatoriedade, a maioria não faz isso, por que o caminho pela pesquisa dentro da iniciativa privada? Exatamente, essa é uma pergunta interessante, Vili, porque isso fala um pouco sobre a filosofia das pessoas e a formação das pessoas e o interesse de fazer algo inovador, algo diferente. O pesquisador tem muito disso, para melhorar o atendimento, seja um protocolo de atendimento, ou seja, uma nova estratégia de investigação que seja mais eficaz para determinado problema de saúde. Então, a maior parte dos médicos da nossa empresa veio de instituições que valorizavam muito essa formação científica. Então, há mais ou menos uns 8 anos, nós fizemos um projeto com a Universidade da Califórnia, e a Universidade da Califórnia mandou 5 estudantes de MBA, 5 americanos, e o projeto era como transformar a inovação e a pesquisa em um negócio. Isso foi de extremo valor para a nossa empresa, porque nós seguimos esse plano de negócios que foi desenhado lá atrás, como um projeto de pós-graduação, e hoje nós temos relacionamento com várias instituições fora do Brasil que procuram Curitiba como um polo de qualidade para a geração de novos dados científicos. Estudantes de universidades aqui do Paraná fazem também atividades lá, a parte da sua formação, pós-graduação? Sem dúvida. Nós recebemos de rotina, principalmente aqueles que estão em formação em 3 áreas: cardiologia, oncologia e radiologia. Fazem estágios. E alguns que vêm do exterior. Alguns que vêm com bolsas das Nações Unidas, países que têm necessidade de desenvolver esse tipo de tecnologia. Essas pessoas vêm, ficam aqui alguns meses, variando entre 6 meses, 9 meses, às vezes visitas mais curtas de 3 meses, e levam aos seus países conhecimento para desenvolver essas tecnologias lá. Nós estamos conversando aqui com o Dr. João Vítola, um dos fundadores, diretor-geral da clínica Quanta, que se especializou no diagnóstico por imagem, a partir daí expandiu a sua atividade para várias outras áreas, tornando-se um núcleo de referência. Já continuamos falando sobre, principalmente a seguir, de que forma a medicina pode chegar até a população, de que forma o novo governo poderia aprender um pouco com as empresas que dão certo nesse setor. Já voltamos. Hoje nós estamos falando aqui sobre os avanços tecnológicos no diagnóstico por imagem, como a medicina tem rapidamente evoluído para que haja uma redução do risco, melhora no tratamento. E quem é o nosso convidado? É o presidente da Sociedade de Cardiologia aqui no Paraná, o Dr. João Vítola, é um dos fundadores, também diretor-geral da Clínica Quanta, hoje uma referência nessa área de diagnóstico aqui no nosso estado e que traz muita gente fora também para cá.
Doutor João Vitor, a questão da prevenção, né? Não é exatamente o dever de um hospital, o governo devia pensar sobre isso, né? Infelizmente não faz o seu dever de casa, mas de que forma vocês fazem esse trabalho? A ideia da prevenção, da informação para que a pessoa não venha a ser surpreendida com um problema cardíaco, por exemplo. Sim. Veja, as pessoas que visitarem o nosso site, por exemplo, e entenderem um pouco mais sobre a nossa empresa, vão ver que um dos nossos valores é um comprometimento social. E eu acho que isso é extremamente importante nos dias de hoje, a gente conseguir trazer informação o suficiente para prolongar a vida. Você imagine, o começo da nossa conversa hoje foi como que era há 50 anos atrás, quanto tempo a pessoa vivia? E o que aconteceu nessas últimas décadas que prolongou a vida e está permitindo as pessoas se tornarem até muitas vezes chegando a 100 anos de idade? É uma combinação entre prevenção e o uso apropriado de tecnologia para diagnóstico e um tratamento adequado. Agora, se imagine um indivíduo que não tem acesso a nada disso. Esse indivíduo é como se ele estivesse vivendo 50, 60 anos atrás. E a expectativa de vida dele será a expectativa de vida que as pessoas tinham naquela época. Então, quando o indivíduo é acometido por um infarto do miocárdio, aos 40 anos, aos 50 anos, e a mortalidade do infarto não tratado, um infarto que o indivíduo não consegue chegar ao hospital para receber tratamento, obviamente todo o avanço tecnológico, avanço terapêutico que tivemos, que permite reduzir a mortalidade por infarto, se essa pessoa não consegue chegar no infarto, metade delas morre. Então a mortalidade do infarto é 50 anos. Então nós, como empresa, e obviamente eu como presidente de uma sociedade de cardiologia, tenho isso muito presente, que nós temos que estar trabalhando em todos os níveis, junto à população, junto ao governo, junto àqueles provedores de saúde, planos de saúde, etc., em estratégias para reduzir as mortes precoces. O que é uma morte precoce? Se o indivíduo tem uma morte por uma causa evitável abaixo dos 70 anos, esse indivíduo teve uma morte precoce. E, infelizmente, países em desenvolvimento, e principalmente pela causa cardiovascular, ainda há um excesso de mortes precoces. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Como clínica, como expansão, qual é a ideia? Porque saiu de um núcleo central e foi se expandindo, porque a resposta foi interessante, né? A resposta de público, de resultados. Sim. O que o senhor imagina? O que é que o senhor tem como visão para o futuro? Eu tenho visão expandir, não só nos negócios, fisicamente, mais equipamentos, etc., que seria uma coisa mais evidente e lógica, mas expandir nessa parceria com o governo e com os provedores de saúde, com os planos de saúde e com a população, no sentido de organizar a informação, para que as pessoas tenham acesso quando é necessário, um acesso que nós chamamos de indicações apropriadas, né? Existem protocolos, principalmente a cardiologia e a oncologia são muito ricas em diretrizes científicas, que são aquelas guias, as diretrizes que nos dizem o que nós devemos fazer. Os check-ups, os testes, por exemplo, no homem, os exames de próstata, na mulher, os exames de mama, no caso cardiovascular, o exame da glicemia, para ver se o indivíduo está desenvolvendo uma diabetes, o colesterol, a pressão alta, ou seja, são algumas diretrizes que nós temos que ter para detectar os problemas de forma precoce e quando, dependendo do cenário de cada indivíduo, o cenário clínico dele, a indicação de uma tecnologia que pode agregar informação e pode ajudar o médico a guiar um tratamento mais eficaz para prevenir uma morte precoce. Então eu acho que uma responsabilidade e um interesse da nossa empresa é fazer exatamente isso. Um dos projetos que nós temos hoje é com a cidade de Curitiba. Nós, há muitos anos já, somos reconhecidos pela cidade de Curitiba, pela prefeitura, como uma empresa inovadora. Então, o que nós fizemos desde o ano passado? Nós fizemos uma doação para o Sistema Único de Saúde de 10 mil exames de tomografia cardíaca para detecção precoce de aterosclerose. A
através do que nós chamamos de score de cálcio. São pontinhos de calcificação nos vasos do coração, nas coronárias, e com isso fazer o diagnóstico de uma doença de uma forma precoce. Para quem? Para qualquer indivíduo? Não. Para indivíduos que estão num determinado grupo de risco de ter a doença, em que essa informação vai fazer com que o médico seja mais agressivo no tratamento se for detectado uma doença avançada, ainda numa fase assintomática. Então, eu acho que esse é um projeto com um cunho social importante, mas é um projeto também que visa algo maior, que é a redução da mortalidade, que é tentar atingir o alvo do indivíduo de mais alto risco e tratar esse indivíduo dentro do Sistema Único de Saúde de uma forma especial, sabendo, através da informação, de que esse indivíduo é um indivíduo especial. Como é que hoje é reconhecida a clínica? Depois desse trabalho, desses 15 anos que estão já completados, como é que Sim. ela é reconhecida no meio médico e também dentro da sociedade hoje? Ela é reconhecida como uma referência, e uma referência não só pela qualidade do atendimento do paciente, mas a qualidade do corpo clínico científico. Então, como que os médicos hoje nos tratam? É muito frequente nós passarmos muito tempo no telefone discutindo casos específicos, situações clínicas de pacientes e ajudando os médicos a decidir qual o melhor caminho para tratar aquele indivíduo baseado na informação que a tecnologia proveu. Muitas vezes nós vamos recomendar um tratamento conservador, com medicações, com mudança de estilo de vida. Muitas vezes nós vamos recomendar tratamentos invasivos, procedimentos cirúrgicos, quimioterápicos diferentes, no caso do câncer. Então, é uma ligação muito forte do médico que solicita aquele tipo de tecnologia. É como se fosse uma consulta que o médico está solicitando para nós, e nós somos reconhecidos no mercado hoje como uma empresa que provê esse tipo de trabalho de uma forma muito importante para a conduta tomada em cada situação clínica. Uma das grandes polêmicas no meio médico hoje é com relação aos planos, e os planos têm trabalhado muito dentro da ideia de que deveriam ser reduzidos os exames, apenas a exames necessários. O que o senhor acha disso? Dá para delimitar? Eu acho que nós precisamos reorganizar tudo isso. E isso passa por um pacto entre os médicos que estão atendendo o paciente, as empresas que fazem a tecnologia e divulgam as indicações adequadas, as sociedades científicas que nos ajudam com diretrizes e os planos de saúde. Eu acredito que existem pessoas que estão morrendo, morte súbita, e nunca passaram por um exame que poderiam salvar a sua vida por guiar um tratamento adequado. E eu acredito sim que haja em algumas situações um excesso de exames em pessoas que provavelmente poderiam ser conduzidas sem a aplicação da tecnologia avançada. Então, eu acho que a palavra-chave aqui é o uso apropriado de tecnologia. É não deixar de prover aquela oportunidade para um paciente que realmente precisa e não usar excessivamente, que só vai levar a gasto se não for mudar a conduta do médico. Qual é a visão de futuro que o senhor tem com essa vivência internacional frequente e como consultor nessa área? O que é que nós podemos esperar da medicina para as próximas décadas? Olha, nós no Brasil, nós ainda estamos abaixo de onde nós deveríamos estar em relação à redução de mortalidade. Alguns países, principalmente países europeus, isso é muito evidente no Japão, eles estão alcançando um grau de longevidade que nós ainda não alcançamos. A nossa mortalidade ainda é excessiva, quando nós comparamos, normalizamos isso para o tamanho da população, a nossa mortalidade é excessiva, nós temos ainda trabalho a ser feito, e esse trabalho passa por dois pilares importantíssimos: ações de prevenção junto à população e uso apropriado de tecnologia para que a gente consiga mapear o problema e guiar o tratamento. A minha visão de futuro é que a gente expanda usando como exemplo alguns países, e alguns países não é necessariamente Estados Unidos.
Estados Unidos ele tem uma tendência de utilizar muitos recursos para a expectativa de vida que aquele país tem. Então, nós temos alguns outros exemplos, principalmente na Europa, e mesmo no Japão, Austrália, exemplos muito bons que eu acho que nós podemos seguir e eu acho que as oportunidades do Brasil são incríveis nesse sentido. E tem algo curioso, porque o diagnóstico precoce muitas vezes representa também um fator de economia para o governo, para as pessoas, pelo fato de você poder agir mais rapidamente. Sem dúvida. Quando nós temos uma doença diagnosticada no estadio avançado, e das doenças que nós conversamos aqui, seja ela doença cardíaca após um infarto, ou seja um câncer após ele ter disseminado, o custo de tratamento daquele paciente vai ser muito alto para a expectativa de vida que nós podemos dar a ele. Então, sem dúvida nenhuma, um diagnóstico precoce e ações numa fase de promoção de saúde são, sem dúvida, investimentos que são custo-efetivos a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Vamos deixar o contato através da internet? Como é que as pessoas podem saber mais, quem tem interesse nesses assuntos tratados aqui? Eu acho que hoje as pessoas podem nos encontrar pelo Google, né? Quanta Diagnóstico por imagem, e temos um site, quantadiagnóstico.com. Quantadiagnóstico.com. A partir daí tem o teu contato. Sim. Uma coisa curiosa, para finalizar, é turismo hospitalar. A gente não pensa nisso, né? Mas hoje, numa conversa prévia, me chamou a atenção que também atendimento hospitalar, como é o caso de Curitiba, cria a vinda de famílias e a permanência de famílias, numa espécie de turismo. Veja, Vili, 32% dos nossos pacientes vêm de fora de Curitiba. Isso é importantíssimo para a economia da nossa cidade, quando isso tem volume significativo, porque isso demanda o turismo, né? Demanda gastronomia, demanda hotelaria e, sem dúvida nenhuma, traz recursos para a cidade. Eu acho que isso é de extrema importância. Doutor João Vitor, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Prazer estar aqui. Viu? Obrigado. Obrigado a você que ficou ligado. Para escrever, criticar, mandar sugestões, use o nosso endereço na internet, é o JWS, trata da memória brasileira, jws.com.br e também o memoriaparanaense.com.br. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente.